Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E a crise na Igreja Católica, ela existe e precisa ser comentada, tá? Provavelmente vocês devem ter visto o vídeo do bispo alemão Dom Victor Onder, tá? Que ele fala até de uma nova ordem litúrgica, né? A nova ordem litúrgica que foi imposta aí após Concílio Vaticano II. Tá? Então vamos ser sóbrios e falar aqui sobre a crise da igreja. Tá? Falar sobre a crise da igreja não significa você ser contra a igreja, ser contra o Papa, ser um sede vacantista, né? Com todo respeito a todas as opiniões a respeito deste assunto, que é um assunto complexo, mas nada melhor do que você ver a opinião de uma pessoa de dentro, de uma pessoa que vive esta realidade. Tá? É diferente de ver uma pessoa que está fora, de um leigo comentar sobre isso, é válido, mas uma pessoa que está dentro do olho do furacão é muito melhor. Tá? Que nem esse bispo Dom Vitus, que ele fala a respeito do Concílio Vaticano II, do que aconteceu, do avanço progressista dos modernistas. Tá? Fala do Papa Bento XVI, que o Papa Bento XVI lutou para tentar voltar um pouco da tradição da igreja, voltar à igreja de sempre. Né? Aí falou do Papa Francisco, que ele está trazendo novamente o modernismo, está trazendo o progressismo. Tá? Isso tudo é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Tá? Não é falando mal de ninguém. É uma realidade. Fatos. Contra fatos não há argumentos. Tá? Existe uma crise. Existe uma crise profunda na Igreja Católica. Hoje. Tá? Basicamente a luta do modernismo contra o tradicional. Esse tradicional que nós dizemos não é um tradicionalismo insano, maluco, não, um tradicionalismo da igreja de sempre, do que a igreja sempre foi, contra um modernismo descontrolado, não somente da igreja, mas também do mundo inteiro. O esquecimento, o esfriamento da fé, uma apostasia que vem crescendo no mundo e vem contaminando também a igreja. Muitos bispos e padres e leigos que lutam por uma igreja moderna, uma igreja que muitas vezes inconscientemente eles pedem uma igreja sem Deus, uma igreja sem Jesus, uma igreja que se une a todas as crenças e formando nenhuma. Uma crença no homem, uma crença neles mesmos, no que eles podem fazer. Tá? Essa é uma realidade, uma nova ordem litúrgica e uma nova ordem mundial. Nós estamos vivendo isso nesse exato momento. É lógico, muitas pessoas não concordam e respeito a opinião de cada um. Tem alguns que acham que isso é normal, que a crise na igreja sempre existiu, tá? Que é normal e que a gente precisa só rezar e viver nossas vidas. Existe também as pessoas que já extrapolam e vão além do que era para ser, que já declaram o sede vacantismo, que não vale a pena mais esta igreja e vamos viver o sede vacantismo e viver a crença de sempre em casa, tá? Vivendo no seu particular, ou então celebrando missas de padres que se desligaram da igreja. Tá? Também tem esse lado. E tem o lado sensato, que assim, não estou criticando quem faz isso, tá? Mas não concordo, tá? Respeito, mas não concordo. Mas o lado do bispo alemão Dom Victor Onder é um lado sensato, de questionar, perguntar o que está acontecendo. É isso que está havendo, estamos vivendo essa crise, falou sobre o Concílio Vaticano II, falou sobre o Papa Bento XVI, falou sobre o modernismo, falou sobre o Papa Francisco, intimou, perguntou ao Papa Francisco o que está acontecendo, por que está fazendo certas coisas, por que está lutando contra coisas, contra o tradicional. Ele pergunta, tá? E ele virou sede vacantista por causa disso, ele virou um rebelde por causa disso. Não, ele está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com a igreja. Tá? Essa é a realidade. Existem muitas
teorias, muitas falácias, muitas coisas, mas no básico, da pessoa que está dentro, está vendo de dentro, ele não pede para você sair da igreja. Ele pede apenas para esclarecimentos. E no vídeo lá do Centro Dom Bosco, né, que o Centro Dom Bosco traduziu o seu pronunciamento, né, depois vocês dão uma olhadinha lá no vídeo dele, se caso vocês não assistiram, ele diz a solução. Ele fala a solução. Nós temos que apontar o que está acontecendo, a realidade dos fatos e tentar mostrar uma possível solução. E ele mostra tudo isso, ele é cirúrgico nas suas colocações. Só não vê quem não quer, que a crise é profunda, há muitas décadas, tá? Desde o Concílio Vaticano II é uma crise que começou ali, não significa que a igreja deixou de existir ali, não, a igreja está viva, Cristo está vivo na Eucaristia até os dias de hoje, mas a crise é profunda. Então essa é a realidade da igreja. E é necessário uma solução. E ele diz lá a solução. Retomar a igreja. Reconstruir a igreja, a liturgia. Acabar com o modernismo. Voltar à tradição da igreja de sempre. Voltar à tradição não significa negar a realidade da vida, negar a ciência. Não. A tradição da igreja. O que a igreja sempre foi. O evangelho, retomar as verdades da fé, coisa que vem se perdendo no decorrer dos anos, das décadas, tanto na igreja quanto no mundo inteiro, vem se perdendo a noção do espiritual, a noção de Deus, tá? Vem se descartando Deus da sociedade a cada dia que passa. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, tá? Então eu não estou aqui para discutir, né, com as pessoas, cada um tem sua opinião e pode colocar sua opinião da forma que você quiser. Alguns falam que é exagero, que está tudo certo, está tudo bem. Outros já querem decretar o sede-vacantismo. Mas estou com um bispo alemão aqui, o bispo Dom Vitor Wander, de uma opinião sensata e que traz a solução, que é uma solução aí que é complicada, é a longo prazo e tem muitas discussões, mas as pessoas, os verdadeiros católicos, leigos e os sacerdotes têm que se unir para lutar contra o crescimento do modernismo, porque caso contrário pode acontecer coisas terríveis lá no futuro, como até mais um cisma. A igreja já sofreu cismas no passado e pode sofrer novamente. Novos cismas. Isso é muito ruim para a igreja. Cisma é algo terrível para a igreja. Uma separação, uma divisão da igreja. Então, nada está descartado. Então, essa é a realidade dos fatos. É fato. Não é uma teoria da conspiração. É fato, uma crise profunda na igreja católica. Essa é a realidade. Tá certo? Então, vamos refletir e rezar pela igreja. Tá? Rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, rezar por todos os padres da Igreja Católica. Porque a Igreja passa hoje por uma grande crise. É a realidade, é fato. Ok? Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.